Jana, me fala um pouquinho, então, a Sui falou que os textos bíblicos, principalmente por esses grupos deuteronomistas, tinham uma visão negativa das divindades femininas, da Xerá, da deusa Nat, das deusas da fertilidade. Como isso é visto, ou como você vê a relação das deusas do Oriente Próximo, seja a Inanna, a Astarte, a Ishtar, como que você vê nos textos do Antigo Oriente? Também eles mostram essas deusas de modos pejorativos ou não? Ou é diferente do texto bíblico? Então, é diferente e também muito pelo contrário, né? Essas deusas, elas são extremamente cultuadas por outros povos. Então, Inanna, também conhecida como Ishtar, né, como já coloquei, era uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia. Então, essas deusas, elas eram responsáveis por questões extremamente importantes, como garantir a fertilidade, que não era só a fertilidade humana, né, a geração de filhos, mas também uma fertilidade cosmológica, a questão da garantia de boas colheitas e da irrigação. Então, elas tinham responsabilidades muito grandes de proteção do seu povo também nos campos de batalha, e justamente por essa garantia de prover as necessidades básicas, é que essas deusas eram tão importantes. E, de certa forma, a gente pode ver que elas eram também importantes nesse contexto do povo hebreu, porque, como a narrativa de Jeremias, que a gente estava comentando, até eu gostaria de ler um trechinho dela, porque explicar com as minhas palavras não seria tão bom quanto ler esse trechinho, que a gente pode ver a importância, sim, dessas deusas da fertilidade entre os hebreus. Esse trecho diz o seguinte: todos os homens que sabiam que suas mulheres incensavam deuses estrangeiros, e todas as mulheres presentes, uma grande assembleia, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, que foi justamente o que a Sui acabou de trazer, responderam a Jeremias, ou seja, o profeta Jeremias, questionando ali essas festividades para a deusa, né? Dizendo: a palavra que nos falaste em nome de Yahvé, nós não a queremos escutar, porque continuaremos a fazer tudo o que prometemos, oferecer incenso à rainha do céu e fazer-lhes libações, como fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos então fartura de pão, éramos felizes e não víamos a desgraça. Mas desde que cessamos de oferecer incenso à rainha dos céus e de fazer-lhe libações, tudo nos faltou, e nós perecemos pela espada e pela fome. Por outro lado, quando oferecemos incenso à rainha dos céus e quando lhe fazemos libações, é por acaso, sem que saibam nossos maridos, que lhe fazemos bolos que a representam e lhe fazemos libações? Então, esse trecho, ele traz justamente essa importância da deusa, né? Ou seja, a falta dessa deusa, a falta dos cultos para essa deusa, está relacionada justamente com a falta de alimento, com a falta de boas colheitas, porque eram justamente esses cultos que garantiam, então, a fertilidade da terra, a colheita dos grãos, que eram base da alimentação nesse período. Então, a gente consegue perceber a importância que essas divindades femininas, geradoras, deusas mães, deusas de proteção, tinham nesse contexto social. Por outro lado, a gente não pode dizer que sociedades que adoravam deusas eram sociedades matriarcais. Infelizmente, uma coisa não está relacionada com a outra. Quando a gente vai analisar, por exemplo, esse contexto da Mesopotâmia, que adorava a deusa Inanna ou a deusa Ishtar, a gente vai perceber que esses cultos eram feitos também para legitimar reis masculinos, reis homens, e que essas sociedades não deixavam de ser patriarcais. Elas tinham regras e funcionamento social de forma que as mulheres também eram punidas gravemente por adultério, onde os homens também onde os filhos também eram considerados, né, pertencentes à linhagem paterna. Então, a gente vai perceber uma série de questões sociais que não estão diretamente relacionados com o fato de se adorar uma deusa feminina, de ter esse sagrado feminino. Porém, o que eu trabalhei na dissertação é que, apesar de serem sociedades patriarcais, na Mesopotâmia, por exemplo, a gente consegue perceber questões
que dão uma margem a se pensar que talvez as mulheres tinham direitos sociais que não se tinha em sociedades que adoravam somente Yahvé, por exemplo, né, um deus masculino. Por exemplo, a questão das profissões. A gente tem registros de mulheres sacerdotisas de Inanna, e essas mulheres têm seus nomes registrados, seus poemas registrados. E Inanna, inclusive, também era chamada nesses poemas de Rainha dos Céus, que é justamente a nomenclatura que aparece nesse trecho, né, que eu acabei de ler. Então, a gente tem não só a importância e o reconhecimento dessas mulheres sacerdotisas, como a necessidade, porque havia essa noção de complementação de feminino e masculino no campo sagrado e no campo religioso. Então, havia necessidade de sacerdotisas e sacerdotes. Os ritos exigiam mulheres sacerdotisas que personificassem essa deusa, assim como também haviam mulheres escribas e registros de diferentes profissões que eram exercidas pelas mulheres. Da mesma forma que essas sacerdotisas dos templos, a gente pode observar, por exemplo, no Código de Hammurabi, que elas tinham alguns direitos garantidos, como o direito à herança paterna, que não era garantido para todas as mulheres, mas elas tinham, então, esse direito à herança paterna, tinham direito a alimentos e a valores para garantir sua subsistência, tinham inclusive questões mais subjetivas, que é a garantia de estar se identificando com o sagrado feminino, de olhar para uma divindade que, como a gente pode perceber nos achados arqueológicos, tinha semelhança com o seu corpo, uma deusa que, como a gente pode perceber nas narrativas, nos poemas e nos mitos, tinha prazer sexual. Então, tudo isso também tem a ver com questões subjetivas da possibilidade dessas mulheres se identificarem com essa deusa e se encontrarem nesse campo religioso e de culto, né? E inclusive de exercerem a prática de sacerdócio, de serem importantes sacerdotisas. E a gente tem registro, inclusive, de grandes enterros, né, ou funerais para essas sacerdotisas, mostrando a importância social extrema que elas tinham. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa contradição de que o culto a deusas não garantia uma sociedade matriarcal, pelo contrário, eram sim sociedades patriarcais, a gente consegue perceber o quanto isso também dava margem para alguns direitos sociais, para a expressão e para a identificação religiosa dessas mulheres, né? E também a gente percebe que tudo que é proibido, ainda mais com tanta ênfase, dá indício para se pensar que realmente acontecia. Então, como a Sui acabou de colocar, né? Será que a prática era assim? E é bem possível que a prática seja justamente ao contrário, porque se estão ali repetindo essa proibição, é porque continuava acontecendo, eles continuavam insistindo em proibir, e a deusa nunca se ausentou do campo religioso. Ela foi ressignificada de diferentes formas, como eu trabalhei até no meu TCC em História, as formas, os gestos e as repetições dessas divindades femininas que a gente consegue ver em imagens e também em narrativas sobre Maria na Idade Média, mas que a gente consegue ver também atualmente. Então, o feminino sagrado, ele nunca se ausentou. Ele só se transformou, se ressignificou, mudou suas formas e suas roupagens, mas é impossível você excluir o feminino do sagrado, porque existe uma necessidade, uma demanda maior por essa questão, né, por essa identificação. Então, ele sempre esteve presente de diferentes formas, mesmo com todo esse processo de tentar banir ou destruir essas imagens do feminino no âmbito sagrado. Jaque, você viu que, do ponto de vista da Bíblia e do Oriente Próximo, nós temos essas problemáticas apresentadas pela Jana e pela Sui. Eu gostaria de saber de você, Jaque, como que você vê hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais também, que você estudou bastante e você pode falar com bastante propriedade sobre esse tema, como que você vê a questão das mulheres nessas igrejas? Bom, eu acho que as pesquisas da Jana e da Sui, eu acho que primeiro, né, elas ajudam a gente, talvez, a sintetizar uma noção que eu acho que talvez seja fundamental, né, para a gente pensar junto hoje, que é, na verdade, essa dimensão de que, de alguma maneira, tanto na tradição
judaico, como, né, na tradição cristã, consequentemente na tradição judaico-cristã, pensar a religião também é um exercício minucioso de configurar gênero e sexualidade. Né? A gente tem, de alguma maneira, toda uma expressão e toda a necessidade de se reconhecer uma religião, que é uma religião que traz consigo toda a dimensão da produção de um Estado-nação, né? Então, a tradição, o judaísmo, de alguma maneira, né? Ele é uma religião que traz no seu cerne, né, a gramática produtora de um Estado-nação, então a necessidade de se configurar um Estado, consequentemente de você sempre pensar uma narrativa religiosa, né, e uma teodiceia que dê conta, né, de representar, né, e usando, né, inclusive o que a Jana disse sobre o selo, né, de se configurar como selo dessa nação, né, qual é a imagem que vai configurar o selo dessa nação, e quando a gente vem para o cristianismo, esse processo ele continua, né, então eu acho que a gente pode talvez pensar o quanto gênero e sexualidade, o debate sobre gênero e sexualidade são centrais na tradição judaico-cristã, e essa centralidade não é uma centralidade que a gente está vendo nos últimos 10 anos, na medida em que isso se tornou uma grande questão no Brasil e um debate político, e que a gente começou, de alguma maneira, configurar as pessoas como mais fundamentalistas, mais moralistas, menos moralistas, ou não. Né? A gente tem, de alguma maneira, na nossa história judaico-cristã, a necessidade de atrelar a religião a necessidade de se pensar uma moralidade, e uma moralidade que precisa circunscrever, né, noções de gênero e noções de sexualidade. Acho que as meninas, elas já disseram super, né, com muita propriedade, como é que isso, de alguma maneira, como é que a gente consegue entender, né, como é que nessa arqueologia, isso traz questões estruturantes, né, para o que a gente talvez conheça mais como prática brasileira e como cristão, mas é interessante a gente pensar como o cristianismo, ele herda essa questão do judaísmo, né, ele herda a necessidade de se configurar como nação, na medida em que ele também precisa pensar um debate de gênero e de sexualidade. Vamos, né, tentar pensar um pouco o início, né, da tradição cristã, e o momento em que, de alguma maneira, o cristianismo ele emerge como um movimento, e um movimento muito de margem, né, das populações marginais que, de alguma maneira, eram marginalizadas pelo Império Romano, né, e que migraram, né, para essa nova fé, para a tradição cristã, e que, de alguma maneira, era uma tradição e se tornou uma prática religiosa majoritariamente praticada por mulheres. As mulheres eram muito importantes no início da tradição cristã, né? As meninas citaram o Antigo Testamento, mas se a gente for ver no Novo Testamento, e principalmente na parte das cartas apostólicas, né, e de todo esse processo mais missiológico de divulgação do cristianismo, a gente vai ver que o tempo todo são mulheres que são citadas, né, como guardiãs, como mulheres que levam a palavra, como mulheres que sustentam, como mulheres que protegem. Né? Então, a gente tem, de alguma maneira, uma prática religiosa que não consegue prescindir da centralidade da ideia de mulher. Né? E isso já produz em si uma diferença, porque esse é um momento em que o judaísmo já está institucionalizado, né, como uma religião, e que já passou por esse processo de masculinização desse selo, né, como as meninas muito bem colocaram. E no momento, então, em que o cristianismo, né, cresce, o momento em que para ele ser reconhecido no Império Romano como religião, e como religião pública, né, ou seja, como religião do Estado, se torna fundamental debater gênero e sexualidade. Ou seja, se torna importante resolver um problema que até então o cristianismo trazia e que não tinha sido uma questão. Onde colocar as mulheres? Porque as mulheres, elas estavam na liderança do cristianismo.
as mulheres, elas levavam a palavra, elas personificavam, corporificavam essa mensagem, né? Não é à toa que quando a gente vê a narrativa da ressurreição, né, nos evangelhos que fazem essa narrativa, Jesus aparece primeiro para as mulheres, né, e para um grupo de mulheres, e tem uma prostituta, né? Então tem essa dinâmica, né, e essa dimensão da necessidade de pensar esse feminino, mas que ao mesmo tempo sempre vai produzir um conjunto de tensões. Nesse primeiro período, qual era a grande questão que o Império Romano, para reconhecer o cristianismo como religião do Estado, tinha que resolver? Uma das questões que acompanhou o cristianismo, né, desde os seus primeiros anos, era a ideia de que homens e mulheres cultuavam juntos e, consequentemente, o cristianismo era tipo um grande bacanal. Era os cultos cristãos, as pessoas ficavam fazendo orgias, porque você não tinha uma separação clara, uma separação ritual para homens e mulheres, algo que a tradição judaica já havia produzido. O que é que o Império Romano precisa fazer, então, para reconhecer que realmente, né, reconhecer o cristianismo como religião pública? Produzir, racionalizar essa separação. Era preciso criar um critério que, de alguma maneira, distribuísse, diferencializasse e produzisse, consequentemente, uma desigualdade de posições eclesiásticas entre homens e mulheres no cerne do cristianismo. Eu acho que aí a gente vem, né, para a narrativa bíblica, e a gente vem para toda essa discussão canônica, né, que os cânons e como é que os livros, de alguma maneira, vão ser apontados e vão compor, né, a Bíblia como livro e como livro sagrado, de que se torna importante, então, nesse momento, você trazer para esse cano textos que ajudassem a dar conta desse exercício racionalizador. Né, textos que, de alguma maneira, ajudassem a dar conta dessa necessidade de produzir uma religião-estado. Então, toda vez que a gente precisa fazer com que a religião dê conta de um discurso de Estado, ela precisa, de alguma maneira, né, passar a lidar com onde pôr o sexo, né? Então, uma ideia de moralidade e, consequentemente, uma ideia, né, para pensar as questões de gênero. É nesse processo que eu acho que Santo Agostinho ele vai se tornar, né, né, dentro da patrística, alguém super importante, porque de alguma maneira ele vai ser um importante racionalizador dessa teologia, né, dessa teologia capaz de separar alma e corpo, né, de separar prática de fé e, consequentemente, separar masculinidades de feminilidades, né? As feminilidades, então, elas passam a habitar essa esfera do corpo e as masculinidades ficariam mais atreladas e mais próximas de Deus, né? E aí a gente tem, enfim, toda a questão do Agostinho com né, controle do seu desejo sexual, toda essa ideia mais ascética, né, disciplinadora do corpo, e um conjunto de textos bíblicos que, de alguma maneira, vão sendo trazidos para ajudar a compor a necessidade de pensar o movimento religioso que até então era visto como uma contraconduta, né, porque era visto, na verdade, como um poder que, de alguma maneira, colocava em risco as estruturas de governo e as estruturas territoriais do Império Romano, e que, num determinado momento, passa a ocupar uma posição como religião do Estado. Né? Então, na medida em que se ocupa essa posição, você precisa produzir uma linguagem, e uma linguagem que dê conta de produzir uma racionalização a partir de gênero e a partir de sexualidade. Esse processo, então, eu acho que é um processo que acompanha a gente, né, até os dias de hoje, né? Na verdade, quando a gente olha
eu também cresci numa igreja evangélica histórica que até hoje não reconhece o sacerdócio feminino, apesar de serem as mulheres, as missionárias, que vão, né, que abrem os campos, que pegam malária, né, que fazem todo o trabalho difícil para que depois pastores, né, possam dar continuidade já com a igrejinha pronta, enfim, né, com toda uma estrutura eclesiástica para que essa masculinidade, esse poder masculino possa exercer o seu pastorado, né? Então, tem uma dimensão entre cuidado e pastorado que, de alguma maneira, é como se ficasse meio em suspenso, né, dentro dessa nossa experiência. Também tive sempre esse incômodo, né, que a Sui relatou, de sempre perceber essa dificuldade do lugar da mulher, e algo que realmente cresceu muito durante o curso de teologia, né, e da necessidade de pensar realmente essa questão. E, né, então o que a gente traz, o que a gente, essa estrutura que a gente percebe, que é uma estrutura em que a gente tem uma relação desigual, né, e a necessidade de o tempo todo conduzir a igreja como uma tecnologia gestora de gênero e sexualidade, vem bastante desse processo e vem bastante de toda essa arqueologia, né, de toda essa, vamos dizer, essa genealogia que a gente traz na nossa história e na nossa experiência religiosa judaico-cristã. Agora, como é que isso afeta as mulheres, vamos dizer, da tradição pentecostal e neopentecostal? Quer dizer, como é que a gente pensa essa religiosidade, que é uma religiosidade que, para disputar Estado, né, e para pensar uma gramática de Estado, faz com que gerou, né, uma condição desigual, imprimiu um selo, e dentro desse selo toda uma ideia, né, masculinizadora de uma divindade, e um monoteísmo também que vai, né, também colocar essa divindade. Qual é o efeito que isso traz para a vida dessas mulheres, né? Porque é que essa mesma tradição judaico-cristã ainda é uma tradição tão habitada por mulheres, né? Porque é que essas mulheres permanecem cristãs, se enxergam como cristãs. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E eu sempre arrisco algumas formas, né, de questões, e eu acho que tanto a pesquisa da Sui como a pesquisa da Jana ajudam muito a gente a pensar nesse sentido e a trazer uma questão que é fundamental, principalmente para a teoria feminista contemporânea, que é a noção de resistência. Né? Não dá para a gente olhar para essas mulheres e continuar pensando essas mulheres na chave da alienação, né? De que elas estão enganadas, de que elas não sabem o que elas estão fazendo. Toda vez que a gente faz isso, e toda vez que a gente constrói um conjunto epistêmico de questões para ler ou para representar uma mulher nesse sentido, a gente está produzindo um dispositivo de alienação de um sujeito, e de um sujeito que, em toda a tradição, vem sendo o tempo todo apresentado por esses dispositivos, né? Eu acho que o feminismo em si e a própria teologia feminista como um movimento importante, ela tem, eu acho que um compromisso muito grande de pensar a linguagem, né, e de tentar, de alguma maneira, fazer uma reforma da linguagem. Quando as feministas começaram os debates e os primeiros movimentos feministas na segunda metade do século XIX, principalmente, o grande desafio era entender o porquê que a palavra mulher não era uma palavra, não representava um sujeito. Você não tinha direito civil para a mulher porque ela não era nem reconhecida como palavra, não tinha fala, né? Então foi necessário realmente pensar todo esse processo de linguagem para realmente conseguir
produzir leituras como as leituras que a gente consegue fazer hoje a partir das nossas pesquisas, né? Então, acho que é importante a gente pensar, se fosse para a gente pensar alguma coisa, o que é o feminismo, o que seria a teologia feminista, fundamentalmente, a gente pode dizer que é um movimento epistêmico, né? E pensar a ideia de episteme como um compromisso de reformular a linguagem, ou seja, de tentar incluir como sujeito quem sempre teve uma posição histórica como objeto. Né? Eu acho que é esse o exercício que o feminismo coloca, e de alguma maneira olhar para a tradição judaico-cristã e para a própria narrativa bíblica, recuperando essas questões todas, é exatamente produzir e reconfigurar essa linguagem, né? Deslocar essa linguagem. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, né, considerando todas essas questões, é olhar para uma mulher evangélica, olhar para uma mulher pentecostal e não esvaziá-la da sua posição de sujeito, né? Tentar, de alguma maneira, entender por que é, né, que, apesar de pertencer a uma religiosidade que, historicamente, traz um lugar e uma posição que silenciou a própria ideia, a própria linguagem, a própria categoria mulher, por que é que essa mulher se percebe como sujeito a partir dessa religião? Né? Como é que essa mulher, de alguma maneira, faz esse processo? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Alexandre falou assim, Jana, fala mais sobre a Lilith. Muitos homens têm medo dela. Então, eu penso que o medo de Lilith, por parte dos homens, tem muito a ver com o medo masculino do feminino que não é submisso. Então, representa, né, e está ligado a um medo social muito presente que a gente tem dessa mulher ou desse feminino que não se submete, que não obedece, né, dessa mulher que não é a bela, recatada e do lar. E falando um pouco mais, então, sobre Lilith, Lilith é uma personagem, digamos assim, da mitologia judaico-cristã, e no seu mito se considera que ela teria sido, então, a primeira esposa de Adão, uma esposa antes de Eva, e que teria sido feita do barro, assim como Adão, e não da sua costela, né? E justamente por ter sido feita do barro, assim como ele, ela não aceitava se submeter. Então, tem até algumas interpretações que dizem que essa não submissão é que ela não aceitaria ficar por baixo durante o sexo. Tem diversas discussões a respeito disso, né? Então, ela teria sido expulsa sozinha do paraíso e se considera que ela ficou responsável por parir milhares de demônios diariamente. Então, Lilith é essa visão do feminino sagrado demoníaco, né? Ligado ao infernal, digamos assim. E atualmente a gente encontra muitas relações de Lilith, que é justamente esse personagem demonizado na mitologia judaico-cristã, com as deusas da fertilidade de outros povos e de outros mitos, como, por exemplo, com a própria Inanna, que foi o exemplo que eu dei enquanto eu falava pela primeira vez, né? Que se a gente digitar Lilith no Google e buscar por Google Imagens, a gente vai perceber que aparecem diversas imagens que são achados arqueológicos da deusa Inanna, na Mesopotâmia. Então, acabou se relacionando a imagem dela como sendo a própria Inanna. E até a gente talvez possa relacionar a ideia de Lilith, é possível, já tem algumas pesquisas a respeito disso, que ela esteja relacionada, ou seja, até uma ressignificação de Lilitu, que é um outro personagem mesopotâmico, que seria, então, o que a gente entende hoje por demônio, mas não pode se dizer que para os mesopotâmicos existia essa noção que a gente tem hoje de demônio, ou de divindade boa, divindade ruim, porque todas eram necessárias para o equilíbrio cosmogônico, então não se tinha essa ideia de um demônio que tem que ser exterminado ou banido. Então, Lilitu seria esse ser que se fazia, inclusive, amuletos de proteção para bebês,
porque se considerava que ela poderia aparecer e roubar a criança, né, roubar o bebê, então se faziam inclusive esses amuletos de proteção contra Lilitu. E o próprio nome, né, Lilith, então, já existem pesquisas comentando que poderia ser, então, uma ressignificação desse ser mesopotâmico, mas o que a gente vê nas imagens não é isso, é justamente a imagem de Inanna sendo utilizada para se atrelar a Lilith, que é interpretada por mim e por diversos outros pesquisadores e pesquisadoras como essa continuidade da tentativa de demonizar essas deusas e de excluir, né, de banir o culto a elas como algo ligado ao demoníaco e ao mal, digamos assim. Sui, o Misa pergunta assim, eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas vale a pena, né, acentuar o que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, queria saber se as meninas podem falar com todas essas informações, como todas essas informações se relacionam com a teologia feminista. Essas leituras foram influenciadas pelo feminismo e pela teologia feminista, ou influenciaram, ou ambas as coisas, né? Ou ambas as coisas influenciaram. Eu acho que mais ou menos nessa linha que o Misael perguntou. Quer responder, Sui, por gentileza? Sim, né? Então, a Jaque já discutiu e já falou bem sobre isso, né? Dessa importância que teve o movimento feminista, e é isso para a própria exegese bíblica. E aí a gente acaba puxando um pouquinho a sardinha para o nosso campo de pesquisa, né, que é a questão da exegese e da hermenêutica. Então, com o movimento feminista do século XIX, da primeira onda, começou-se a questionar, né, a surgirem pesquisadoras a questionarem os textos bíblicos, a irem atrás de querer saber o que realmente ele está querendo dizer, né, qual o significado, a resgatar o papel da mulher. E aí há diversas correntes de teologias feministas, né, nessa questão de você ler, de você entender, né, e assim, elas sempre buscam esse ressignificar do sentido da divindade, de como faz com que as pessoas, as mulheres principalmente, se reconheçam nessa religião. E aí é um crítico de algumas outras feministas enquanto a teologia feminista. Né? Já você vai dentro de uma religião patriarcal, porque ela surgiu assim. É uma religião totalmente patriarcal, mas essa linguagem que a Jaque colocou muito bem da resistência, do ressignificar a linguagem, né? Do olhar para as mulheres bíblicas e ressignificar, encontrar nelas força para resistir naquele lugar que para ela faz sentido. Naquele ambiente que ela congrega, faz sentido todo aquilo ali. E como ela se entende. Então, isso é extremamente fundamental. Né? A questão da própria ideia dentro desse conceito de trindade, né? O conceito que surgiu lá na patrística, Pai, Filho e Espírito Santo, a teologia feminista vem justamente reformular isso, né, a partir principalmente do termo ruá do Antigo Testamento, que é um substantivo hebraico feminino. Né? Então, reelabora um conceito que foi dado na patrística, né, e de reorganizar, né, esse sopro de Deus feminino. Então, traz justamente isso. Então, o movimento feminista influenciou muito nas leituras, influencia essas novas pesquisas, porque faz a gente ter outros olhares para o texto, e aí é interdisciplinariedade, a gente usar outras ferramentas também de análise para os textos bíblicos e hermenêutica. Ele fala assim, Jaque, primeiramente, parabéns pela pesquisa. Gostaria de saber um pouco da sua experiência etnográfica na relação com as suas interlocutoras e como você foi recebida enquanto pesquisadora pelo grupo. Eu não sei o grupo que ele está se referindo, eu não entendi muito bem, mas ele pede para você explicar um pouco sua experiência etnográfica em relação com as suas interlocutoras, né? Eu acho que é o grupo...
Eu acho que ele está querendo saber sobre, enfim, né, as mulheres com as quais eu tive interlocução durante a pesquisa, né, durante as etnografias, né, etnografias para antropologia, enfim, a gente vai fazer pesquisa de campo, né, então a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai nos cultos, faz os cursos, né, eu fiz muitos cursos, né, foram 7 anos de noção que existe nojo de demônio ou de divindade. Então, realmente foi realmente um contato, é sempre um contato muito intenso, né, que a gente estabelece, e um contato também que precisa ser, enfim, né, colocado a partir de algumas questões éticas super importantes também. Enfim, a igreja eu fiz durante o mestrado e o doutorado, né, agora eu estou fazendo pós-doutorado, e pós-doutorado eu estou pesquisando outro grupo, né, mas durante o mestrado e o doutorado eu pesquisei mulheres da Igreja Universal, né, então eu frequentei os cultos, frequentei principalmente os eventos de mulheres, os cursos, né, voltados para mulheres, os cursos sobre casamento, os cursos de sexo, né, todos os cursos oferecidos pela igreja para tentar um pouco pensar essa questão de gênero e de sexualidade. A IURD, né, a Igreja Universal, ela é uma igreja que não gosta muito de pesquisadores, né? Então não é muito fácil ter uma relação, né, e estabelecer uma relação. Eu optei por não fazer entrevistas, exatamente porque eu percebia que havia um receio muito grande em me dar entrevistas, mas fora de entrevistas as pessoas eram sempre muito amigáveis, conversavam muito, falavam muito, e eu acho que eu também estabeleci vamos dizer, um cuidado, né, heurístico importante, que foi de tentar, de alguma maneira, dar voz para essas mulheres, para além do que as pessoas dizem que é a Igreja Universal. Né? Então, eu acho que esse era um desafio importante. Eu não olhava para essas mulheres e colava nelas o que o Edir Macedo diz, né? Ou que alguma outra liderança reconhecida, né, Crivella, enfim. A Igreja Universal é cheia de nomes públicos, e nomes públicos que carregam questões muito fortes. E eu tentei, então, o tempo todo, pensar como é que elas olhavam para isso, e como é que, de alguma maneira, elas pensavam esse conjunto de questões, né? Como é que era para elas ser da Igreja Universal. E aí eu escrevi um livro, né, que se chama, inclusive, A Mulher Universal, exatamente tentando pensar um pouco como é que essas mulheres produziam essas relações e administravam, principalmente, essa ideia da submissão, né, de ser submissa a um casamento, ao mesmo tempo em que você tem que estudar, em que você tem que trabalhar, em que você tem que dominar uma série de outras questões. Para finalizar, tem um conceito que, para mim, é muito importante, eu acho que uma noção muito importante que eu sempre tento trabalhar, que é exatamente essa noção de sujeito atrelada a uma teoria do poder, né? Durante alguns períodos das teorias feministas, a gente trabalhou muito com a ideia de poder atrelada à noção de dominação. A partir do que a gente chama de terceira onda do feminismo, que é mais ou menos a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente vai emergir com força a noção de gênero, a gente começa, então, a trabalhar com o conceito de poder, e esse poder atrelado a uma ideia de sujeito. O que é que a palavra sujeito faz a gente pensar? A palavra sujeito, ela traz a ideia de sujeição. O sujeito é alguém que se reconhece como sujeito na experiência de sujeição. Ou seja, de alguma maneira, para essa terceira onda do feminismo, e é uma onda que vai trazer, né, toda uma dimensão importante de contribuição de mulheres latinas, de mulheres africanas, de mulheres negras, né, e que vai, consequentemente, nessa onda, trazer toda a dimensão do feminismo negro e de todas essas epistemes que continuaram desconhecidas
mesmo dentro da história do feminismo, de que a resistência, ela é um efeito da experiência de sujeição. Ou seja, não é porque você vive uma experiência de sujeição que você não vai, de alguma maneira, desenvolver a resistência, né? Então, a própria noção de sujeito estaria relacionada a uma experiência de sujeição. Consequentemente, não é porque essas mulheres estariam, enfim, na igreja do Edir Macedo, seguindo a Iude, que eu faria essa coisa de colocá-las, né, 100% dentro de uma cosmovisão que talvez só faça sentido para o Edir Macedo e para um esquema político, né? E acho que essa concepção ela é super importante, porque a gente está vivendo um momento que a gente ouve o tempo todo, os evangélicos são isso, os evangélicos são aquilo, e tem os que são, mas a gente tem que aprender a nominar quem são, né? Usando aquela ideia do nome mesmo que a Jana falou, porque todo mundo tem nome. Quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de mulheres, porque a maioria da população evangélica do Brasil são mulheres, e são mulheres negras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque certamente essa imagem que se constrói da população evangélica não necessariamente condiz com a exata densidade de quem é essa população, muito representada por mulheres, e por mulheres, né, que também, em sua maioria, são mulheres negras. Né? Então, acho que é importante a gente pensar todas essas questões